Olá pessoal, novamente a todos vocês que me assistem. Hoje eu quero estar falando nesse vídeo o porquê. Porque eu ando muitas das vezes nas ruas e eu já ando observando a indiferença de muitos membros de muitas igrejas, por causa dos vídeos que eu publico aqui relacionados aos vídeos. Ou seja, tem muitos evangélicos que se encontram nesse exato momento, na minha opinião, não vou julgar cristão, né? Evangélicos, eu não vou falar cristão porque a palavra cristão ela é muito forte, mas evangélicos. Aí hoje em dia quando eu passo na rua, muitas pessoas, igual esse dia eu passei por uma irmã, que ela só faltou eu olhar para o céu, que ela passou do meu lado assim, ela fingiu que nem me viu tal, me tratou com desprezo. Isso aí não que me incomoda, isso aí para mim não me incomoda nem um pouco. Mas o que eu quero dizer para vocês, o porquê, eu quero estar testificando, o porquê que eu deixei de crer no movimento espiritual. Em que movimento espiritual? Esse sapatear na igreja, esse pula-pula na igreja, esse falar em línguas estranhas na igreja. O porquê que eu abandonei a minha crença nesse tipo de coisa. Eu congreguei numa igreja que ela era pentecostal. Então, todo culto, todo sábado, todo domingo, sabe? Era um movimento, era o povo rodando, sabe? Falando em língua, rodando e pulando, não sei o que que tem. Outros caíam no Espírito Santo e não sei o que que tem, né? Segundo eles, né? Só que eu acho engraçado que houve alguns momentos na minha vida que eu comecei a observar, porque o pessoal parou de ir nos cultos de sábado, né? Por causa de alguns problemas na igreja, aí eu tava tendo culto só de domingo, né? Aí toda vez que eu passava na rua, que às vezes eu ia em outra igreja, aí às vezes eu passava na rua e via aquele povo da igreja na qual eu congregava, eu via o povo dançando forró, sabe, levando uma vida leviana tal. Alguns eu fiquei sabendo depois que tomavam cerveja, outros a qual eu nem sabia, eu fiquei sabendo que fumava cigarro. Aí eu comecei a questionar, eu cheguei no pastor e conversei com o pastor. Falei, ô pastor, o que que anda acontecendo na igreja? Porque eu vejo muitos irmãos é, dançando, eu vejo as pessoas fazendo isso e aquilo. E quando chega a noite na igreja, começa a sapatear, começa a falar em língua. Como é que o senhor me explica isso? Que Espírito Santo é esse que habita neles? Porque uma coisa que eu aprendi, pessoal, é o que tem acontecido na minha vida. O Espírito Santo, quando ele habita dentro de uma pessoa, ele não leva a pessoa a sapatear, na minha opinião. Ele não leva a pessoa a ficar rodando, na minha opinião. O Espírito Santo ele nos convence que nós somos uma porcaria, que nós somos um lixo, que nós somos pecadores. Ou seja, ele nos convence que nós não somos ninguém, que nós somos apenas um pecador, que nós precisamos da graça e da misericórdia do Criador. Ou seja, o Espírito Santo ele faz com que nós venhamos se diminuir. Ou seja, quando muitas das vezes eu falo que hoje em dia eu sou humilde, de reconhecer que eu não sou nada se não fosse Deus na minha vida, essa é a obra do Espírito Santo na vida de um ser humano. Ou seja, eu não preciso entrar dentro de uma igreja para ficar rodando ou falando em línguas estranhas ou sapateando. Para poder mostrar, porque hoje em dia uma coisa que eu ando observando, quer ver como hoje em dia se considera uma pessoa cheia do Espírito Santo hoje em dia, é ela falar em línguas. Antigamente, inclusive numa igreja que eu não vou citar o nome, se uma pessoa não falasse em línguas, ele não era considerado batizado com o Espírito Santo. Ou seja, era costume antigamente das igrejas, a pessoa só era batizada com o Espírito Santo quem falava em línguas estranhas. Inclusive, hoje em dia, você vê tanta gente falando tanta língua estranha hoje em dia. Falando tanta baboseira, na minha opinião, tanta merda. Então, o que acontece? E você veja, aqui no meu bairro tá cheio de crente caloteiro. Crente mulher, cheio de crente safado, crente pilantra. Aí vai lá, chega à noite na igreja e tá lá falando em língua, tá rodando o Espírito Santo. Aí eu procuro entender que Espírito Santo é esse. Que a pessoa durante o dia, ela tá calotando os outros, tá falando mal da vida dos outros, sabe? Ela não ama o seu irmão. Ou seja, eu sou considerado nesse bairro para muitos como inimigo. Ou seja, se eles não amam a minha vida, que sou considerado inimigo, que Jesus, eles mesmos não deixam o mandamento. Que as pessoas devem amar os seus inimigos. Ou seja, se eles me consideram como inimigo, por que eles não me amam? Então, por que eu estou falando isso? Para desmistificar. Então, por isso eu não aceito o movimento pentecostal. Eu não aceito. Então, todo crente que está no meu Facebook ou no meu canal no YouTube assistindo esse vídeo, estou nem aí para vocês. Se vocês pulam, se vocês rodam, se vocês falam em língua, estou nem aí. Eu estou preocupado é com o caráter de vocês. Não é essa falsidade que vocês vivem apresentando. Querendo mostrar, igual Jesus mesmo fala, que é igual os hipócritas, fariseus e sacerdotes. Que por fora a louça é limpa, mas por dentro são como sepulcros caiados. Então fica mandado aqui o recado para vocês. Crentes que não falam comigo do bairro, crentes de outro bairro que não quiser falar comigo, o problema é de vocês. Não estou nem um pouco preocupado. Inclusive por isso que eu parei de pregar dentro das igrejas. Porque dentro das igrejas eu não posso falar o que eu estou falando aqui. Agora aqui
Eu falo o que eu quero, graças a Deus. Entendeu? Assim, eu já teve igrejas que eu já fui proibido de pregar. Então, fico muito feliz, porque muitas portas se fecharam para mim, para que essa porta na qual se encontra agora viesse a ser aberta. Então, eu sou muito feliz com Deus por isso. E fica aqui dado o recado. O Espírito Santo, quando está na vida do ser humano, não leva ninguém a ficar pulando igual idiota na igreja. Fica dado o recado. O Espírito Santo te convence do pecado. Te convence de que você tem que mudar e tomar vergonha na cara. É o que ele tem me convencido a cada dia. Aí eu me converter mais, aí eu mudar mais o meu caráter. Entendeu? E o Espírito Santo, o papel principal do Espírito Santo é esse. Modificar a sua vida e a sua mente. Para você que andava torto, toda vez que você for pecar, o papel do Espírito Santo é te convencer que você é um pecador e que você tem que abandonar esse pecado. Amém? Deus abençoe sua vida. Obrigado mais uma vez pela atenção.